Recebemos agora aqui no programa, conosco hoje, Dr. Marcelo Bossuá, alergista, conversando conosco direto da capital fluminense. Dr. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra poder estar novamente com vocês, da Legião da Boa Vontade. O Dr. Marcelo é alergista, imunologista, coordenador do projeto social Brasil Sem Alergias, pesquisador no Departamento de Genética da Universidade Laval, em Quebec, no Canadá, e o nosso convidado de hoje, que vai ajudar a gente a pensar sobre esse tipo de reação que o nosso corpo provoca quando levamos uma picada de inseto. Doutor, de uma forma geral, a gente sempre vai reagir a picada de um animalzinho, independente se é um mosquito comum, um pernilongo ou um Aedes aegypti ou qualquer que seja. Alguma reaçãozinha sempre vai ter? É verdade, existem animais, como os eminópteros. O termo eminóptero significa animais que ferroam. O próprio Ferrão diz, ele causa um incômodo natural em pacientes, causa um vermelhidão, causa uma dor muito forte naquele local. Mas que com o tempo, com os cuidados médicos e os cuidados pessoais, aquela situação acaba regredindo espontaneamente. A questão toda é a seguinte, a questão é a hipersensibilidade. É justamente o paciente que, quando entra em contato com um animal que ferroa, ele não somente apresenta uma reação local, mas ele apresenta uma reação extremamente grave, muitas das vezes que atinge o corpo todo, que a gente chama de reação sistêmica, e que pode evoluir para um problema extremamente complexo e que leva à morte, chamado anafilaxia, ou choque anafilático. Então, esse é o grande problema de determinados pacientes que, porventura, são picados por abelhas, por vespas, vespa e marimbondo é a mesma coisa, e também por formigas, as chamadas formigas lava-pés. Então, esses tipos de animais que ferroam, em alguns pacientes, podem levar ao choque anafilático, a anafilaxia e a morte. E essa situação, justamente, ela pode se dar, muitas das vezes, em minutos. Então, às vezes, não dá nem tempo de você chegar no hospital, porque em 10, 15 minutos o paciente já chegou ao óbito, dependendo da intensidade de reação que esse paciente apresenta. Então, por isso que é muito importante, caso o paciente tenha tido uma reação um pouco mais forte, ou seja, que extrapolou aquela reação local, que se apresentou com reações espalhadas pelo corpo, chamadas urticárias, ou desenvolveu algum outro acometimento de algum órgão, como no pulmão, com falta de ar, até mesmo com diarreia, ou seja, o paciente foi picado e deu aquela reação local e desenvolveu diarreia, não ficou restrito somente àquele local, mas se apresentou em outros órgãos, a segunda picada ela pode ser fatal, porque ela pode vir a desenvolver a chamada anafilaxia. Então é importante realmente o paciente buscar o médico, procurar o diagnóstico adequado dessa situação e procurar o melhor tratamento. Quando uma pessoa tem esse tipo de reação exagerada a essa picada, ela já vai nascer com essa resposta? Ou ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo, doutor? Então, existem duas teorias em relação a essa situação, Ela pode realmente ter uma predisposição genética em relação a essa alergia, mas existe uma teoria que é mais recente, chamada a epigenética. O que significa isso? É a influência do meio na modulação do seu material genético e fazendo com que determinados genes sejam ativados e desativados. Então, por exemplo, se você vive num ambiente rural, um ambiente onde você tem uma proliferação grande desses insetos, então o contato com esses insetos, ele pode levar você a desenvolver um processo alérgico, como também uma tolerância. Então, tem pacientes que, por exemplo, que entram tanto em contato com abelha, com vespa, com formiga e tudo mais, que nem desenvolve nenhum tipo de reação. Mas quando esse contato ele é um contato eventual, não é uma coisa constante, mas ao mesmo tempo também não é, por assim dizer, ara, ele acaba entrando em contato eventualmente. Esse é o grande problema, entendeu? Porque se o paciente não entra em contato, ele não desenvolve a reação. Se ele entra muito em contato todo dia, desde criança, ele pode desenvolver tolerância. Mas se ele desenvolve, por assim dizer, o contato eventual, então esse contato eventual é que pode levar esse paciente a desenvolver uma anafilaxia.
E esses genes que estão escondidos, que estão adormecidos, que de certa forma não funcionariam se não houvesse esse contato eventual, eles acabam sendo ativados e você acaba desenvolvendo, então, esse processo de reação. Então, é muito preocupante. Nós estamos vivendo hoje um fenômeno no Brasil que é um pouco parecido com os Estados Unidos, né? Determinadas áreas do Brasil, você tem um ambiente rural com toda a infraestrutura de uma cidade. Isso já acontece praticamente em toda a região do interior dos Estados Unidos. Ou seja, acaba que o paciente tem um conforto, ele tem uma certa segurança de uma estrutura de uma grande cidade, mas ao mesmo tempo ele acaba tendo contato com esses insetos com uma frequência maior. Esse é o grande problema, né? Porque aquele paciente que realmente faz uma imersão no meio rural, uma imersão dentro da floresta, né? Ele acaba entrando tanto em contato com esse tipo de animais que ele acaba induzindo a tolerância. Mas esse contato eventual é que é o grande perigo, entende? Ou seja, eu entro em contato uma vez a cada 3 meses. Então, isso é que vai induzindo aquele paciente a desenvolver uma sensibilização e a ficar realmente muito alérgico a qualquer picada de inseto e desenvolver anafilaxia. É comum que um paciente que tenha outros tipos de alergia também desenvolvam a reação à picada de inseto? Porque a gente tem alergias de pele, alergias a alimentos, alergia a remédio. É uma pessoa que tem uma tendência maior, e aqui eu estou pensando agora em fatores de risco. A gente conhece, por exemplo, histórico familiar conta. O que pesa nessa hora, doutor? Não, como eu havia falado, histórico familiar ele conta muito, né? Ou seja, se você já existe já um pai, mãe, avó que tem determinadas reações anafiláticas, existe uma predisposição genética, sim. Mas como eu havia falado, o ambiente ele vai influenciar bastante. Então, esse contato eventual é que vai levar esse paciente a desenvolver esse processo de reação. Mas o mais importante na sua conversa é o seguinte: se o paciente desenvolveu qualquer tipo de reação que não esteja restrito somente no local, pode ter atingido um outro sistema, ele precisa procurar identificar qual esse inseto que picou. Então, existem umas formas iniciais da identificação, que é justamente, se o inseto deixa ferrão, a gente vai pensar em abelha. Se já não deixar ferrão, a gente vai pensar em marimbondo, vespa, formiga, que causou aquela reação local. E o médico ele vai pedir alguns exames específicos, exames de sangue. Hoje a gente tem a detecção através da IgE específica pelo método Imunocap, que é um método bastante moderno e com uma acurácia muito grande. E esse método Imunocap, a gente vai identificar quais são, IgE específica pelo método Imunocap, nós vamos identificar quais são os alérgenos que, de certa forma, causaram aquela reação, né? Porque a gente precisa entender o que o paciente está passando para poder disponibilizar para ele o autoinjetor de adrenalina. Como eu havia falado no início, a reação ela pode se dar de forma muito grave em minutos e pode levar ao óbito em minutos. Então não dá tempo do paciente ser colocado dentro de um carro e ser levado para a emergência. Então a única coisa realmente que vai salvar a vida daquele paciente é a adrenalina, é o autoinjetor de adrenalina. E esse autoinjetor ele deve ser aplicado pelo próprio paciente ou por algum familiar que estiver próximo, em cima da roupa mesmo, no músculo vasto lateral ou da coxa direita ou da coxa esquerda. Aplique em cima da roupa, em cima da calça. Se o paciente estiver utilizando até uma calça jeans, não tem problema, aplique, porque é o único tratamento que salva vidas, é o único tratamento que vai dar tempo que o organismo ele possa se recuperar e o paciente possa chegar numa unidade de emergência e ser atendido adequadamente. E depois, lógico, se aquele paciente tiver um risco maior de ser picado novamente, o uso da imunoterapia, o uso da dessensibilização aos alérgenos é muito importante. A gente sabe que o modelo de vacina de alergia para himenópteros, para insetos que ferroam, é um modelo de eficácia. Mais de 95% daqueles pacientes que usam imunoterapia dessensibilizante, a vacina de alergia, eles melhoram e eles não desenvolvem mais a reação, ou seja, a vacina ela desenvolve a tolerância daquele paciente, aquele paciente ele pode ser picado e, consequentemente, não desenvolver mais aquela reação grave. Eu mesmo tinha uma paciente que vinha do Nordeste se tratar aqui conosco, no Rio de Janeiro, e ela tinha uma alergia gravíssima à abelha. Nós iniciamos a imunoterapia para ela, fizemos todos os procedimentos, né, de testes alérgicos, o teste, o prick teste, o intradérmico, fizemos o cálculo da imunoterapia da forma como tem que ser feita.
E essa paciente depois me ligou dizendo: doutor, teve um enxame de abelhas na minha cidade, eu fui picado por várias abelhas e não desenvolvi nada. Então, mostrando a eficácia da vacina, da imunoterapia dessensibilizante contra a picada de himenópteros. Esse é o tratamento. Primeiro, o uso da adrenalina autoinjetável. E o paciente precisa portar essa adrenalina autoinjetável com ele e levar para qualquer lugar, porque a anafilaxia é uma coisa grave, a anafilaxia mata. Reação anafilática é algo extremamente grave. A pessoa ela causa um transtorno muito grande na vida da família, porque é uma perda assim imediata. Ninguém imagina aquilo, né? Então precisa portar o autoinjetor de adrenalina. E segundo, identificando o alérgeno e fazendo todos os procedimentos adequados, fazer imunoterapia dessensibilizante, que é o único tratamento que vai mudar a história natural da doença, é o único tratamento que vai ensinar o organismo a não produzir mais alergia. Ele vai produzir as chamadas células de tolerância, células T reguladoras, e também vai produzir anticorpos que bloqueiam a reação, chamados anticorpos bloqueadores da classe IgG4. Então isso é muito importante que o paciente faça e procure seu médico alergista, porque ele é o único que vai conseguir conduzir adequadamente esse tratamento. Agora, doutor, uma dúvida que eu fiquei. Como é que esse paciente vai descobrir que tem esse tipo de problema antes de ter um choque anafilático? Tem como prever isso? Ele vai ter alguma reação antes? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, a gente recebe muito paciente que mora em regiões rurais e que faz um teste de prevenção para esses tipos de insetos. Aí os testes, às vezes, vêm positivo, né? O teste vindo positivo, ele não é indicação, por assim dizer, de alergia, entende? Ele não é indicação de alergia, de reação, de doença, né? Ele é indicação de sensibilidade, mas não de doença. A gente não pode afirmar: olha, você tem um teste positivo, você vai desenvolver alergia. O teste adequado seria o teste de provocação, só que aqui no Brasil a gente não tem a autorização, por exemplo, de pegar uma abelha, ou uma vespa, ou uma formiga e provocar aquele inseto no paciente. Isso não é autorizado pela vigilância sanitária aqui. Na Europa, sim, em determinados países da Europa, você pega a abelhazinha lá viva mesmo, coloca na pele do paciente e faz o teste de provocação para ver se ele desenvolveria a reação ou não. Mas aqui no Brasil não é autorizado isso. Então, a gente não tem como realmente descobrir. Na dúvida, é importante procurar o médico especialista para que ele prescreva o autoinjetor de adrenalina, porque na dúvida você precisa aportar aquilo e o médico ele precisa então te orientar da melhor forma. E quando vem essa dúvida? Quando você é picado e outros órgãos são atingidos, não só aquela região da picadura, mas também outros órgãos, o intestino, o paciente pode ter diarreia, o estômago, o paciente pode ter vômito. O paciente pode desenvolver lesões como urticárias em outras regiões do corpo. O paciente pode ter falta de ar e tosse. Então, assim, quando a coisa ela evolui não só para aquela região afetada, mas para outras regiões, então a gente fica mais preocupado e, consequentemente, já faz todo aquele processo de investigação e, de imediato, orienta o paciente a portar o autoinjetor de adrenalina e orienta ele também como aplicar esse autoinjetor de adrenalina. Doutor, eu vou trazer aqui agora a minha pergunta bem do leigo, né, no dia a dia, porque desde criança a gente sempre escuta sobre isso, picada de abelha, e a criançada ficava naquela história: tira o ferrão, não tira, pega a faquinha de mesa e faz uma cruz em cima que é para tirar. Doutor, alguma coisa dessas funciona ou é tudo só crendice popular? Não, é importante lavar bem a região, né? E hoje, com a tecnologia, nós pegarmos o celular e tirarmos uma foto da lesão, porque essa lesão vai definir qual tipo de animal ou qual tipo de inseto picou o paciente. Então, se tiver ferrão, é abelha. Isso vai facilitar muito no diagnóstico e, facilitando o diagnóstico, consequentemente, o tratamento com a imunoterapia dessensibilizante. Mas o mais importante é lavar muito a lesão, muito, com água corrente, com sabão, porque aquela lesão faz um processo inflamatório e ela é porta de entrada para bactérias da própria pele. Tem bactérias que elas vivem na nossa pele, elas não nos agridem, e nós temos a pele que nos protege, é uma barreira dermatológica. Mas a partir do momento que você tem uma ferida ali, aquela bactéria ela pode entrar e pode causar uma infecção no local, principalmente numa região que está com uma alta vascularização causada pelo processo inflamatório e bastante inflamada por causa da própria picada.
Então, essa situação é muito complexa. O mais importante é lavar a lesão. E se ela piorar, certamente procurar seu médico. A procura do médico sempre é importante. Sempre procurar o médico para que ele possa, então, orientar da melhor forma e passar os medicamentos mais adequados. Mas nada disso funciona. Colocar faca no lugar e tudo mais. Isso aí realmente é algo que não deve ser feito e deve ser procurado uma unidade de emergência o mais rápido possível. Inclusive, a gente pensa no pronto-socorro de imediato e nem dá tempo de pensar num alergista nessa hora, né, doutor? Tem que ser uma emergência mesmo. Com certeza. Não, o médico que está no pronto-socorro, ele está capacitado para fazer essa abordagem e tratar e orientar o paciente da melhor forma. Numa cidade em que muitas vezes a gente sabe que no Brasil o acesso à unidade de saúde é muito diferente. Há regiões, por exemplo, norte e nordeste, em que a gente fala sobre caminhar ou ir de barco por quilômetros até chegar no atendimento de saúde. Nessa hora, doutor, bombeiros e outros profissionais, resgate, também podem ser acionados nesse momento, doutor? Com certeza. Principalmente aqueles profissionais que têm os cursos de primeiros socorros. Tá. Os cursos de primeiros socorros, eles ajudam muito. Os guardas municipais, se não me engano, no Rio de Janeiro, têm curso de primeiro socorro. Policiais militares, alguns policiais militares também têm. Então, qualquer agente público, né, ele que serve a população, ele vai poder, pelo menos, ter um bom senso e orientar aquele paciente, que durante a sua formação, ele acaba tendo também essas instruções, né, complementares. Os militares do Exército Brasileiro estão presentes nas fronteiras e também em determinadas regiões do Brasil longínquas. Todos eles têm cursos de primeiros socorros durante sua formação. Então, procurá-los sempre é uma atitude muito importante quando não se encontra um médico no local, porque esses agentes públicos saberão, pelo menos, dar um norte de orientação para aquele paciente. E o grande problema, assim, só complementando aquela nossa conversa anterior, é que, de vez em quando, nós recebemos pacientes, por assim dizer, que têm a reação anafilática, são atendidos na emergência, e quando chegam no médico, o teste vem todo negativo, né? Esse é o grande problema. O que esse paciente está desenvolvendo? Porque a reação é tão forte, a reação anafilática, o choque anafilático é tão forte, que consome o anticorpo que causa a reação, que a principal substância que causa esse processo de alergia é o chamado anticorpo IgE. Então, quando o paciente desenvolve uma reação anafilática, toda a IgE circulante ela é consumida. O que a gente vai testar tanto no sangue diretamente, como indiretamente na pele? É a ação desse anticorpo IgE. Então, por exemplo, se você foi no médico e você teve a reação anafilática e o médico pediu os exames e os exames vieram todos negativos, isso pode ser normal, principalmente até 20 dias após a reação anafilática, porque esse anticorpo IgE ele acaba sendo todo consumido, então o exame vem um falso negativo. Então não é para você ficar frustrado, o que eu tive reação? Não, vamos aguardar 20 dias, vamos repetir esse exame, principalmente por métodos mais modernos, como o método Imunocap. O Imunocap é um método revolucionário aí que tem transformado o diagnóstico nas alergias. Inclusive, ele identifica, por assim dizer, os componentes. E só fazendo um adendo, às vezes o paciente faz o exame e vem também alergia um monte de alérgenos, né? E pelo método Imunocap, nós conseguimos identificar se aquilo é uma reação cruzada, causada, inclusive, e positivada por um carboidrato que não tem muita importância, como o CCD. Então, às vezes o paciente vem alergia à abelha, vem alergia à vespa, e não sabe se realmente foi vespa ou abelha, porque ele não lembra, ele acabou mexendo na ferida, não lembra se tem ferrão, se não tem ferrão e tudo mais. Então, esse método Imunocap de diagnóstico, ele ajuda bastante a nós identificarmos qual tipo de componente do alérgeno o paciente desenvolve o processo. E aí a gente vê que a importância de um diagnóstico correto, preciso, para um tratamento que hoje já é possível. Daqui a pouquinho a gente retoma esse ponto. Eu só vou fugir um pouquinho só do assunto insetos, doutor. Por exemplo, eu sou de uma região aqui no estado de São Paulo em que a gente tem uma ocorrência muito alta de picadas por escorpião. O que é algo muito comum. O senhor falava no começo, no primeiro bloco, sobre a zona rural, que é uma cidade grande, mas ainda é rural, como, por exemplo, o interior do nosso país é todo assim também.
Esse tipo de animal, aranha marrom, que a gente sempre é muito conhecida, escorpião de uma forma geral, eles também dão reação alérgica, doutor? Você praticamente já falou aquilo que eu ia falar. O mais perigoso são os escorpiões e aranhas marrons. Essas são as mais perigosas. Se tiver coloração marrom, tanto escorpião quanto aranha, a chance de desenvolver uma reação grave é grande. Então, se você for picado por esse tipo de animal, precisa buscar imediatamente a unidade de emergência para ser atendido. Também, se tiver na dúvida, busque, entendeu? De qualquer maneira, busque. A primeira coisa a ser feita é lavar bem a região. Lavar com água corrente e sabão e buscar uma unidade de emergência, principalmente se forem aranhas e escorpiões marrons. Você falou tudo. A gente vive hoje no Brasil um fenômeno chamado urbano, que é um fenômeno que os Estados Unidos já vive há muitos anos, né? Onde o ambiente rural ele se mescla com a da cidade. A gente tem todo o conforto da cidade, na região sul e sudeste e centro-oeste, mas ao mesmo tempo você tem uma predominância muito grande desses animais que adentram dentro da nossa casa, que habitam nossos sapatos, que habitam, por assim dizer, todos os nossos ambientes de casa, né? Os armários e tudo mais. Então, às vezes a gente vai calçar um sapato, no que calça o sapato está o escorpião lá dentro e faz a picada, sem nós percebermos isso, né? Então isso é algo muito importante, o paciente sempre prestar atenção a essa situação, verificar seus sapatos, verificar as gavetas de casa, verificar debaixo da cama. Tudo isso é muito importante para não ser picado por um animal peçonhento dessa forma. Mas o que tem que ser feito é isso. É justamente procurar uma unidade de emergência, porque existem soros anti-aracnídeos e também soros anti-escorpião. E que nesses casos, dessas espécies mais agressivas, as espécies marrons, esses soros, o que é o soro? O soro é um anticorpo que bloqueia essa toxina. Ele é produzido por um outro animal, muitas das vezes o cavalo, você inocula a toxina no cavalo. O cavalo, como é um animal forte, é um animal que, de certa forma, consegue resistir bem, ele produz esses anticorpos e você, então, introduz no paciente para que ele bloqueie, então, a ação dessa toxina, que pode ser, muitas das vezes, fatal e pode dar a reação anafilática, o choque anafilático. Bom, e aí um alerta para a população brasileira que enfrenta todo tipo de exposição. Doutora, a gente estava falando sobre os insetos, retomando agora os insetos. A gente está num período, por exemplo, de caso de dengue muito alto, né, incidência e tudo mais. Para quem tem esse tipo de alergia à picada, uso de repelente frequente faz alguma diferença? Funciona, doutor? Funciona sim, principalmente nas áreas descobertas. O repelente que a gente orienta é o repelente à base de acaridina. A acaridina é uma substância natural que, de certa forma, não causaria tanto efeito colateral como os eczemas de contato na pele, causando irritação na pele, problemas respiratórios, irritação respiratória, piorando as alergias respiratórias. Então, a acaridina é aquele que é mais adequado tanto para crianças quanto para adultos, né? Agora tem as formulações específicas para crianças e adultos. Mas o único tratamento que vai ensinar o organismo a não ter mais alergia e que vai dessensibilizar o paciente é a imunoterapia, né? Porque a alergia à picada de inseto, ela causa uma reação chamada de prurigo estrófilo. É uma reação onde o inseto pica e faz aquela bolha estoura e forma uma ferida. E essa ferida é porta de entrada para germes de pele que acabam adentrando dentro do nosso organismo e causando infecções. Então, uma dica para as mamães. Quando você está na dúvida se aquilo ali é mosquito, se não é, se é alimentar, se não é, isso é uma dica muito importante. Muitas mães têm dúvida em relação a isso. É só observar. Os lugares que estão cobertos com roupas na criança, tem essas feridas? Não tem a ferida, só os lugares descobertos. Então, assim, provavelmente, quando a ferida ela é pontiforme, ela é única, avermelhada, forma uma bolha, estoura, e aquilo ali forma uma ferida local, provavelmente isso é a reação à picada de mosquito, a chamada reação do tipo prurigo estrófilo. E a vacina, ela vai ajudar a ensinar o organismo a não ter mais esse processo alérgico. Mas é muito importante também outra situação. O prurigo estrófilo, ele pode dar início, por assim dizer, a um impetigo, que existe uma bactéria chamada Streptococcus. Então, a criança coça muito naquela região da alergia à picada de mosquito e ela acaba espalhando essa bactéria Streptococcus para outras partes do corpo, levando ao impetigo. E o mais importante ainda,
esse impetigo ele pode induzir a inflamação dos rins, a glomerulonefrite pós-streptocócica, ou seja, causada pela bactéria Streptococcus. Então, se porventura é uma criança que já está sofrendo há muito tempo desse problema, tem impetigo de repetição, vai para o médico, toma antibiótico e tudo mais, e de repente ela acorda inchada, de repente ela começa a urinar espumoso e também desenvolver aumento da pressão arterial, porque a gente sabe que a pressão arterial na criança não é igual a do adulto. Então, um adulto, uma pressão de 12/8 é normal, mas numa criança, quando você vai medir e você faz a medição de 12/8 ou 13/8, isso é uma pressão alta em criança, entende? Então, uma pressão de criança, ela gira em torno de 10/6, 9/5. Essa é uma pressão de uma criança pré-escolar ou até escolar normal, mas uma pressão acima disso, 12/8, 13/8, já é um sinal de alerta indicando que os rins não estão funcionando adequadamente, estão retendo líquido, estão aumentando a pressão e esse problema é grave. Então tem que procurar logo o médico para iniciar logo o tratamento, muitas das vezes diálise. Então por isso que eu sempre oriento. A melhor forma de você tratar seu filho é na prevenção. Não é usando o tratamento para corrigir o problema já estabelecido, mas sim na prevenção. Então, se tem uma alergia à picada de mosquito, procure seu médico alergista, porque a vacina de alergia ela funciona em 85% das alergias à picada de mosquito, evitando, então, com que aquelas feridas, então, elas acabem se complicando. E é por isso que vale a pena a gente compartilhar a informação. Doutor Marcelo, muito obrigada pela conversa, pela participação no Viver é Melhor de hoje. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado aí sempre pelo convite gentil da LBV. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília também, lá no tempo de vocês. E realmente eu me sinto em casa conversando com vocês. Muito obrigado.